Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a COP30. Parece que a situação continua piorando, tá? Agora, oficialmente, o Panamá pediu à ONU a mudança da sede e está sendo apoiado por um monte de países. A gente sabe que teve 12 países da África que já tinham pedido a mudança da sede, tem um monte de gente na Europa que está insatisfeita com a sede em Belém, e agora com esse pedido formal do Panamá de mudança da sede, existe o risco da ONU mudar a sede, tá? E se mudar a sede, uma vez que o governo Lula se recusou a mudar a sede, a opção mais natural para eles é mudar a sede para fora do Brasil. E olha só que vergonha que o Brasil vai fazer nessa situação, né? Vamos entender esse caso aqui. Bom, o problema vocês já sabem, tá? O problema, eu já tenho falado várias vezes aqui, é a absurda falta de planejamento do governo Lula. Não é que Belém tem algum problema, a cidade é linda, o lugar é muito bacana, mas não é um lugar com estrutura para um evento deste tamanho, né? Se fosse fazer lá, podia fazer lá, mas tinha que ter feito todo um planejamento próprio para isso, e o governo Lula simplesmente não fez. E aqui, cara, o que o cara do Panamá tá falando dá uma ideia do tamanho do absurdo que é isso. Essa notícia foi sugerida por Peter Vem Visitar Rondônia, Anistia Geral aos Bloqueados do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, crise na COP30. Representante do Panamá critica o Brasil e diz que reclamação sobre hospedagem parece entrar por um ouvido e sair pelo outro. Olha que coisa absurda que o cara falou. Teve uma reunião recente, aliás, a terceira reunião que teve, né, do pessoal reclamando do preço da hospedagem, coisa e tal. E a opinião do Brasil é que, não, que a temperatura baixou, que o pessoal ficou mais calmo depois que a gente falou. Não, simplesmente o pessoal ficou atordoado, porque eles reclamam de um problema e vocês não dão solução para o problema, e não tem solução ao problema, porque foi uma falta de planejamento absurda, né? Não tem como resolver esse tipo de coisa. Então, o João Carlos Monterrey, que é o representante do Panamá, é o oficial lá do Panamá responsável pela delegação do Panamá na COP30, pediu oficialmente para a ONU mudar o local da COP30, porque diz que os países estão sendo feitos de tolos, e pediu para a ONU mudar a sede do evento. E veja, quando fala isso, a gente não está mais falando de mudar de Belém para o Rio de Janeiro, ou de Belém para São Paulo, ou de Belém para alguma outra cidade do Brasil que tenha uma infraestrutura de turismo melhor, que tenha mais hotéis e coisa e tal. Porque, veja, mesmo aqui no Rio de Janeiro, mesmo em São Paulo, cidades grandes, esse evento é um evento muito grande, né? Você ia ter um estresse na malha de hotéis muito grande, né? A questão é mudar para Madrid, para França, para Paris, para algum outro lugar assim que é muito mais tranquilo de acomodar esse tipo de situação. O Sam Puncher trouxe aqui a carta do cara dizendo aqui, ó: hoje, pela terceira vez em 2 meses, a oficina da ONU, né, o escritório da ONU, se encontrou para tentar resolver o problema sobre a logística da ONU. E mais uma vez, eu coloquei a realidade da situação em termos simples, né? E a resposta da presidência que está recebendo o pessoal, ou seja, da presidência brasileira, né, do governo Lula, é que eu não entendi as regras de procedimento, diplomacia, e que minhas palavras eram inaceitáveis, e que a cidade anfitriã não será movida. O senhor Juan Carlos Monterrey Gomes, toma cuidado, tu vai entrar no inquérito, hein? O Xandão vai te botar no inquérito, hein? Tu tá atacando as instituições brasileiras. Você está criticando, está derrubando golpe de Estado. O senhor Juan Carlos Monterrey Gomes está num golpe de Estado no Brasil. É assim que funciona aqui no Brasil, tá? Se você não entendeu ainda, é assim que funciona a nova estrutura do Brasil de ditadura. Qualquer coisa que critica o governo é golpe de Estado, é abolição violenta do Estado democrático de direito. Toma cuidado, não fala muito grosso assim não, senão dá problema, né? Mas o que é inaceitável é fingir que está tudo bem, enquanto as delegações enfrentam condições impossíveis. Nós estamos falando sobre coisas que eu me sinto não diplomático no falar isso aqui. Mas talvez a diplomacia precise terminar e precisamos ser honestos agora. Segue abaixo tudo que eu disse na minha intervenção, quando ele falou lá para o pessoal da ONU, para vocês decidirem se as minhas palavras são inaceitáveis ou simplesmente a verdade. Então aqui agora ele está descrevendo o que ele falou na reunião da ONU, né? Eu estou, de forma absurda, impressionado e francamente confuso, porque essa é a terceira vez que esse escritório se encontra, todas as regiões do mundo falaram com uma única voz para a presidência brasileira, para o governo brasileiro, e, no entanto, nossas palavras parecem entrar por uma orelha, por um ouvido e sair pelo outro. Parece que nós estamos vivendo uma realidade alternativa cada vez que nos encontramos nessas reuniões. Não apenas isso, como nosso tempo está sendo desperdiçado, e nós estamos sendo tratados como otários, né, como idiotas, né? Bem-vindo ao Brasil, senhor Juan Carlos. É mais ou menos assim que a gente se sente também, né? O pessoal, o governo Lula vive numa realidade paralela, uma realidade em que o Alexandre de Moraes é um juiz honesto, em que o Lula não é um pinguço corrupto, e que tá tudo bem se você for nos jornais aqui do Brasil. Não, porque a economia está indo bem, as coisas estão indo bem, coisa e tal, e o país entrega à corrupção, uma ditadura judicial terrível.
Mais do que 70% das delegações ainda não conseguiram registrar acomodação, não conseguiram reservar acomodação. Um único número diz tudo isso. Os arranjos atuais são impossíveis. As opções estão entre 200% e 400% mais caras que o recomendado pela ONU e simplesmente não são viáveis para as delegações. Isso não é apenas sobre questão de quarto de hotel. Isso é sobre se nós vamos levar esse processo internacional sério. Olha só o que o cara tá falando. O cara tá falando que está se sentindo desrespeitado pelo governo brasileiro. O governo brasileiro está insistindo na história que não vamos tirar de Belém, que não vamos tirar de Belém, que não sei o que lá, que não pode, porque queremos, que eu fiz acordo com os barbalhos, e os barbalhos me ajudaram a me eleger, então tem que ser em Belém, não sei o que lá. Ah, mas o pessoal não tem. Ah, não interessa, dá seu jeito aí, não sei o que lá. Esse é o jeitinho do Lula, né? Ah, e qualquer coisa eu mando o Xandão botar vocês no inquérito. Vai botar todo mundo no inquérito o Xandão. Se nós nos respeitamos uns aos outros, se nós respeitamos a todos nós juntos, né? Neste momento nós não estamos fazendo nenhuma dessas coisas, não está havendo respeito com as delegações estrangeiras. Delegações de várias regiões estão sendo requisitadas a pagar preços exorbitantes, não reembolsáveis, em valores muito rígidos, em pacotes que não podem ser modificados. Faturas precisam ser pagas em 3 dias. Apesar de que todos os países têm seus processos de aprovação, né? Isso é verdade. Qualquer um que já fez negócio com o governo sabe que governos do mundo inteiro, não é só o governo do Brasil, não, o governo do mundo inteiro tem processos que pagam em 40 dias, 45 dias, 90 dias, às vezes, para você receber do governo, né? E, não pode, tem que pagar o hotel em 3 dias a fatura. As informações vêm em pedacinhos, ou aos pouquinhos, né? As delegações estão espalhadas, não estão todas distribuídas. A coordenação é impossível. Isso não é um soluço logístico, isso é insano e completamente insultuoso. Uma pesquisa feita pela Secretariado de Mudanças Climáticas da ONU confirmou o que nós já sabemos. O desconforto e a frustração são rampantes entre os países que virão para a COP30. Como vice-presidente do escritório, né, que organiza a COP30 do lado da ONU, eu peço ao secretariado para prover um conselho para as alternativas e como nós podemos fazer para requisitar a presidência da COP e mudar a cidade anfitriã da COP. Porque nós não podemos ter uma COP nessas condições que excluam a participação e violam os princípios centrais do multilateralismo. Nós viemos aqui para construir confiança e soluções. Ao invés disso, nos oferecem desculpas e absurdos. Cara, isso é típico de burocrata brasileiro, cara. Eu consigo imaginar perfeitamente o pessoal dos barbalhos lá respondendo, falando, não, porque é absurdo você falar desse jeito, que não pode, que falar desse jeito é um absurdo, que é inaceitável. Vou mandar pro Xandão, vou te botar no inquérito. Tu tá ameaçando a democracia no Brasil, não pode criticar o governo brasileiro, né? E, cara, a situação é crítica, tá? Pelo que ele tá falando aqui. Veja, o Panamá é um dos países que é o organizador da COP30, tá? Então ele não é um país qualquer, a gente já teve várias reclamações de país, eu acho que a coisa agora escalou, tá? Eu tô para dizer para vocês que eu acho pouco provável que essa COP aconteça em Belém do Pará no final das contas. Aqui tem o tweet, acho que é Twitter essa plataforma aqui, eu não sei se dizer. Mas é basicamente o discurso que ele falou, né, que hoje, pela terceira vez em 2 meses, nós nos encontramos no escritório para tentar atender a essa demanda por hospedagem, a logística da COP30, e mais uma vez eu disse as realidades da situação em termos abertos, e a resposta da presidência do país que está recebendo a COP, do governo brasileiro, que eu não entendi as regras e procedimentos, a diplomacia, que minhas palavras eram inaceitáveis, e que a cidade sede não será movida. De novo, qual que é o grande problema aqui? Eu já expliquei em outros vídeos, vou explicar de novo. Belém é uma cidade linda, uma cidade ótima. Acho muito bacana a ideia de fazer uma COP em Belém, perto da floresta amazônica e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, isso tinha que ter sido melhor planejado. Não dá, a rede hoteleira de Belém tem 15 mil leitos, precisa de 52 mil lugares para hospedar todo mundo da COP. 15 mil, 52 mil, não fecha a conta, meu amigo. Mas vai ter os barcos que vão parar lá. Olha isso aqui, olha aqui. Barcos da Previdência Social servirão de hospedagem na COP30. Pronto, resolvido o problema. Vamos botar os barcos da Previdência Social, que eu não sei se são coisas muito luxuosas, não, mas enfim, vai ter um lugar para o pessoal dormir, né? E aqui, cada barco tem capacidade para 34 pessoas, totalizando 68 vagas disponíveis. Pronto, resolvido o problema. Você precisa de 52 mil vagas, você tem 15 mil vagas, e o pessoal tem a pachorra de dizer que vai botar um barco com 68 vagas. O que 68 vagas vai fazer diferença? Não vai fazer diferença nenhuma no final das contas, né? Se eles conseguirem levar os transatlânticos, que podem chegar a 2 mil vagas, pode até fazer alguma mudança, mas não vai fazer. Mas 2 mil vagas continua não resolvendo o problema. O que tinha que ter sido feito em Belém, e dava para fazer, né? Se tivesse sido feito lá no início, dava para fazer isso. É a mesma coisa que é feito em Olimpíadas, em Copas do Mundo, nesse tipo de coisa. Quando teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, construíram todo um monte de prédios, né? Todo um bairro aqui no Rio de Janeiro foi construído
para você justamente abrigar os atletas, porque não teria espaço na rede hoteleira aqui do Rio de Janeiro para a Olimpíada. Olimpíada milhares de pessoas vindo para a Olimpíada, não tinha espaço para isso. Você constrói o prédio, porque também não faz sentido você construir um hotel. Para pensar. Porque você vai ter a Copa em Belém, se você construir novos hotéis em Belém, o hotel depois vai ficar vazio, não tem lógica, né? Belém, de novo, é uma cidade muito bacana, tem muito turista e coisa e tal, mas vai ficar vazio os hotéis, não é tão um destino tão comum assim, né? Então o que você faz? Você constrói os prédios, esses prédios durante o evento servem como acomodação para as pessoas que vão para o evento, foi o que aconteceu na Olimpíada aqui no Rio, serviram como acomodação, aí depois que acabou o evento você vende, viram prédios, apartamentos que você vende como apartamento normal, aí você recupera o dinheiro, então você meio que resolve o problema dessa forma, você nem tem hotéis novos, mas também não falta lugar para as pessoas que estão vindo para o evento, né? O problema do governo Lula é aquilo que eu falo para vocês, é um governo de amadores, é um governo de corruptos, é um governo que a principal preocupação deles é roubar a sociedade brasileira e nada além disso, né? E aí fica com esse negócio de que, porra, não pode, você está falando de forma injusta, que não pode, não vai mudar a cidade, coisa e tal. E nesse meio tempo, o pior é isso, olha só, enquanto tá reclamando que não pode, que não tem como resolver e coisa e tal, o governo Lula está gastando 500 milhões de reais numa contratação de uma empresa, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Apesar desse nome, é uma ONG, tá? Isso aqui não é organização estatal, isso é uma ONG. 478 milhões de reais para essa ONG. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai fazer realização de ações administrativas, organizacionais, culturais, educacionais, científicas, em conformidade com o plano de trabalho consubstanciado no instrumento. Não vai fazer porra nenhuma. Traduzindo o que está escrito aqui, não vai fazer merda nenhuma, não vai fazer nada. Entregaram 500 milhões de reais para essa ONG, de amiguinhos do Lula, evidentemente, de amiguinho da Janja, evidentemente, para não fazer porcaria nenhuma no final das contas, né? Então essa é a lambança que o governo Lula está fazendo. Vai ficar feio isso pro Brasil. O pior é isso, cara. A nossa imagem fica manchada lá fora. Amanhã, quando tivermos um governo sério, porque ninguém esperava outra coisa do governo Lula, mas amanhã a gente vai ter um governo sério. E aí esse governo sério nosso, na hora de tentar trazer eventos aqui pro Brasil, vai ter dificuldade. Porque o pessoal lá vai falar, não, pro Brasil, não, caraca, o pessoal do Brasil é maluco, tem uns lugares lá que querem botar a gente, que é um muquifo, que não cabe nada, que não tem hotel, que não tem quarto e coisa e tal. Não manda pro Brasil, não. A nossa imagem lá fora vai ficar queimada por causa dessa porcaria do governo Lula, né? Mas fazer o quê, né? Quem mandou o pessoal fazer o L, né? Fizeram o L e pediram isso, né?